Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de citologia. Hoje nós iremos estudar o núcleo celular. Vamos entender como essa estrutura funciona, do que ela é feita e de que modo ela coordena os processos moleculares nos organismos vivos. O núcleo é o local onde fica armazenado o material genético, o conjunto de características genéticas que nós chamamos também de DNA. Ele está presente em organismos uni- ou pluricelulares e ele é responsável por diferenciar organismos eucariontes, que têm células com carioteca, com núcleo organizado, e dos organismos procariontes, aqueles que não têm um núcleo organizado e possuem seu material genético organizado numa única molécula chamada plasmídio, como as bactérias. O núcleo ele funciona como centro de comando das células. É ele que organiza, que ordena os processos de síntese de proteína, além disso, processos de manifestação das características, que nós chamamos de genótipo, que é o conjunto de genes que um organismo possui. Vou falar deles mais detalhadamente à frente. Além disso, ele é responsável por conservar as características hereditárias, uma vez que os genes são transmitidos gerações após gerações. E como esses genes ficam abrigados? Na forma de cromossomos. Esses cromossomos, que significa cromo, corado, somo, corpo, ou seja, é a parte visível, visualmente detectável do DNA. É a forma como o DNA se organiza, onde nós encontramos os genes que vão codificar diferentes proteínas. Essas proteínas podem servir tanto como enzimas, coordenando processos metabólicos, acelerando esse processo, diminuindo sua energia de ativação, ou estruturalmente, até mesmo como pigmentos, como é o caso da melanina. Basicamente, essa é uma ilustração de como funciona o núcleo da célula. Então, o núcleo ele possui vários poros e ele é delimitado pela membrana chamada carioteca. Dentro do núcleo, nós encontramos moléculas de DNA, de ácido desoxirribonucleico. Mais à frente, vamos estudar isso em uma outra apresentação também, onde eu falo da parte de biologia molecular sobre as características de DNA, RNA, seu funcionamento e os processos de replicação, transcrição e tradução de proteínas, que é exatamente o que está representado nessa imagem. Então, no núcleo nós encontramos o DNA, o RNA ele é sintetizado também no núcleo e sai por meio desses poros, chamados poros nucleares. Poros que são encontrados na membrana da carioteca. Tá? Só então realizar o processo de tradução das proteínas. Quais são os componentes? Do que o núcleo é feito? Quais são suas estruturas? São três: carioteca, cromatina e nucleolos. Vamos estudar cada uma delas mais à frente de modo detalhado. A carioteca, inicialmente, ela é uma membrana formada também por uma bicamada que contém lipídios, gorduras e proteínas, sequências de aminoácidos. A carioteca tem por objetivo envolver todo o núcleo e armazenar, proteger o material genético. Então, essa membrana formada por uma bicamada, a parte externa dela, a sua parte voltada para o citoplasma, que tem contato com o citossol, ela tem contato direto, ela está ligada ao retículo endoplasmático, que é uma estrutura, organela, que nós podemos encontrar de duas formas. O retículo endoplasmático liso, que secreta e libera lipídios, transporta e secreta lipídios, gordura, e o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, que é aquele que possui ribossomos. Esses ribossomos têm a capacidade de sintetizar proteínas. Então, nós encontramos a face externa da carioteca podendo estar ligada a retículo endoplasmático que contém ribossomos, que é o retículo endoplasmático rugoso. Também temos, na parte interna
da nossa carioteca o que a gente chama de lâmina nuclear, que é uma estrutura de proteína que mantém a sustentação da carioteca. Então, a lâmina nuclear é como se fosse um esqueleto, entre aspas, né, da nossa carioteca. É ela que vai moldar e sustentar a carioteca em torno do material genético. E aí, como vimos já na imagem anterior, a carioteca possui poros, possui aberturas por onde ocorre a saída e também entrada de nutrientes, mas principalmente saída de moléculas de RNA. Os nutrientes que entram nesse núcleo podem ser aminoácidos, podem ser nucleotídeos, podem ser uma série de íons que vão nutrir o material genético, nutrir o interior do nosso núcleo celular. Então, essa é uma imagem que representa muito bem o que eu falei anteriormente, que é o núcleo delimitado pela carioteca. Então, aqui a carioteca é essa imagem porosa em azul, que é também chamada de membrana nuclear. O nucleolo, que eu vou falar mais à frente para vocês, e aqui são os poros da membrana. Logo em seguida, essa estrutura amarela, com vários pontinhos aqui, são os ribossomos, é o retículo endoplasmático rugoso. Então, mais à frente, eu vou falar como ele se comporta e de que modo ele está relacionado com o funcionamento do núcleo e seus processos. Segunda parte do núcleo celular é a cromatina. A cromatina é um conjunto de moléculas de DNA associado com proteínas chamadas histonas. Essas proteínas histonas, elas têm uma conformação que lembra muito o que nós conhecemos aqui fora, né, no nosso mundo macroscópico, dos novelos e carretéis, onde as linhas ficam enroladas. Então, uma estrutura de proteína histona, ela permite que as moléculas de DNA, daquela dupla hélice que nós já conhecemos de outras aulas, elas se enovelem, elas fiquem enroladas nas proteínas histona. Então, existem dois tipos de cromatina também encontrados no núcleo celular. O primeiro tipo é o que a gente chama de heterocromatina, que é uma cromatina densa e enrolada, enovelada. E o segundo tipo, que é a eucromatina, ela não está tão densamente organizada. Ela possui uma consistência mais frouxa, possui uma consistência mais desenrolada, né? Mais não tão intensa, não tão densamente concentrada como a heterocromatina. Além disso, a cromatina também pode dar origem ao que a gente chama de cariótipo. O que é o cariótipo? É o conjunto de todos os cromossomos encontrados em um organismo. O cromossomo é como se fosse um envelope, um conjunto de moléculas de DNA organizados em cromatinas e revestidos, protegidos para que na hora da divisão celular, da mitose ou da meiose, esse material genético, esse ácido desoxirribonucleico, não seja prejudicado, não seja comprometido. Portanto, o cariótipo ele indica para nós os pares de conjuntos de genes que um organismo possui. Por exemplo, nós, seres humanos, possuímos 23 pares de cromossomos, sendo 22 pares autossomos, que correspondem a características corporais, características que se refletem no nosso fenótipo, nossa característica física, e um par é o par sexual. Então, o 23º par é o que determina o sexo dos indivíduos na espécie humana. E vocês sabem muito bem, já ouviram falar em cromossomo X e cromossomo Y. Quando o indivíduo tem no seu cariótipo uma combinação do 23º par de cromossomos de XX, ele vai ser um indivíduo mulher, né? O indivíduo do sexo feminino, porque ele tem dois cromossomos X no par 23. Quando o indivíduo tem o seu cromossomo X com Y no 23º par, ele vai ser o indivíduo do sexo masculino.
Além disso, o cariótipo ele é muito útil para detectar anomalias cromossômicas. Então, nós temos anomalias cromossômicas que podem ser anomalias estruturais ou anomalias numéricas, como, por exemplo, a síndrome de Down, que é a trissomia do cromossomo 21, quando, ao invés de ter um par de cromossomos 21, o indivíduo apresenta três cromossomos 21. Então, uma trissomia. E dentre outras síndromes também que são detectadas pelo cariótipo. Aqui segue um exemplo da organização estrutural do DNA na cromatina. Observe bem isso aqui. O primeiro desenho, o número 1, ele mostra a dupla hélice do DNA. Então, esse é o DNA que nós conhecemos, que é muito explorado em filmes de ficção científica, quando apresentam lá aquelas animações de mutação, surgimento de superpoderes, enfim, aquela dupla hélice é o que está representado aqui. E esse é o tamanho de 1 nanômetro da dupla hélice. Em seguida, essa dupla hélice ela precisa ficar compactada no cromossomo. Repare bem que é o final, a ilustração final. Então você pega essa dupla hélice e ela dá voltas como se fosse um colar de contas na proteína histona. Então, o que nós temos aqui são as proteínas histona. Lembra que eu falei anteriormente que elas parecem um carretel, um novelo? Pois bem, é isso que acontece. O filamento de DNA ele dá voltas nas proteínas histona e segue para outra e assim vai fazendo, como se fosse um colar com muitas contas. E aí ele já passa a ter, olha, 11 nanômetros. No terceiro estágio de organização, então aqui está a fita de DNA, repare bem nessa escala. Em seguida, ele está enrolado em 3 proteínas histona, que vai caber nesse espacinho aqui. Olha só, 1, 2, 3. E aí forma o que a gente chama de nucleossomos, que são conjuntos de proteínas histona com essas moléculas de DNA, fita de DNA enovelada nela, enrolada nessa proteína histona. Em seguida, essa fibra de nucleossomos empacotados forma uma espiral. Olha só essa espiral aqui, ó. Tudo isso para ocupar menos espaço possível. Eu quero compactar, eu quero pegar todo esse meu material genético que estaria espalhado como uma linha, eu quero compactar ele no menor espaço possível, porque ele tem que caber de maneira segura dentro do meu núcleo. Em seguida, você coloca essas espirais de nucleossomos em espirais condensadas. Você deposita uma sobre a outra, formando o que a gente entende, né, e conhece e pode visualizar dessa maior concentração aqui, que é um cromossomo. Então, o cromossomo, por isso que ele é um corpo corado. Quando você coloca uma coloração, você consegue observar essa estrutura. Não vamos estudar hoje as estruturas de cromossomos, os tipos de cromossomo ainda, mas em outro momento estaremos vendo como que formam-se as cromátides, como que eu posso classificar um cromossomo, se ele é acrocêntrico, metacêntrico, submetacêntrico. Então, dentro em breve estaremos estudando isso também. Então, para vocês fixarem esse conceito de eucromatina e heterocromatina, só você visualmente diferenciar eucromatina, um filamento menos condensado. Heterocromatina, heterodiferente, essa cromatina mais condensada aqui, mais enovelada. E aí você tem aqui uma maior espiralização, que dá origem a um cromossomo simples, né, uma cromátide, e aqui um cromossomo duplicado, com 2 cromátides para cada lado. Veja só, aqui você tem um conjunto todo daquele trecho do DNA do indivíduo, do organismo. Aqui algumas imagens de cromossomos, então de cariótipos. Cada imagem dessa representa um cariótipo diferente, de uma célula diferente. Então repare que os cromossomos parecem
pequeno x, pequenos v, de acordo com o seu tipo, se ele é um cromossomo acrocêntrico, metacêntrico. E esse é um exame cariótipo da espécie humana, em que você tem, como eu falei anteriormente, 22 pares de cromossomos somáticos, né, autossomos, e temos um par de cromossomos sexuais. Nesse caso aqui, você consegue identificar qual é o sexo desse indivíduo. XX, ele é um indivíduo feminino, é uma mulher. Então, nós temos aqui um cariótipo de uma mulher apresentado nessa tela. E os nucléolos? O que são nucléolos? São corpos densos e arredondados feitos de proteínas, RNA e DNA. Então, quando eu observo um nucleolo, eu observo onde as subunidades dos ribossomos são fabricados. Então, são proteínas que vão atuar na montagem dos ribossomos, que anteriormente são moléculas de RNA ribossômico, que vamos aprender ainda sobre isso, né? Vamos ver isso na aula sobre replicação, transcrição e tradução. Então, quando o DNA é transcrito em RNA, um dos tipos é o RNA ribossômico, que, na estrutura de nucleolo, dá origem aos ribossomos, que são organelas que atuam na síntese de proteínas. Então, essas subunidades, lembra que o ribossomo tem duas subunidades, uma maior e uma menor. Elas ficam armazenadas nos nucleolos e são liberadas deles para a etapa de síntese de proteínas. Desse modo, nós conseguimos observar no núcleo a carioteca, veja bem, a membrana porosa, os cromossomos, cromatina, lembra? Os filamentos de DNA e os nucleolos bem aqui no centro, onde está concentrado DNA, RNA e proteína. Uma microscopia, uma imagem de microscopia mostrando, né, um nucleolo. Então aqui essa parte mais concentrada é todo esse conjunto de proteína, ribossomo, subunidade menor e maior de RNA ribossômico e DNA. Repare aqui na escala, nós temos a carioteca, tem a cariolinfa, que é esse líquido aqui no interior, tem a cromatina espalhada no interior desse núcleo e temos o nucleolo em evidência. Para encerrar, nós fizemos esse mapa mental, que é o resumo da nossa aula de hoje. Então, nós temos o núcleo celular, e esse núcleo exerce quais funções? Ele exerce função de armazenamento do material genético, né, uma vez que ele tem em si a proteção do DNA. Ele também caracteriza os organismos eucariontes, só é eucarionte quem tem núcleo celular, e ele exerce função de um centro de comando molecular, ou seja, toda a proteína que for fabricada na célula, inicialmente ela passa pelo processo do núcleo, ela passa em algum momento pela etapa de transcrição ou tradução pelo núcleo celular. E o núcleo celular, estruturalmente, ele é feito de três estruturas, né, três partes: a carioteca, a cromatina e os nucleolos, sendo a carioteca uma membrana, uma dupla membrana com lipídios e proteínas, que possui poros e está ligado também ao retículo endoplasmático, em sua maioria retículo endoplasmático rugoso. E a segunda parte, cromatina, que pode ser heterocromatina ou eucromatina, sendo responsável por caracterizar o filamento onde o DNA fica armazenado e protegido na forma de cromossomo. Além disso, por fim, temos a última parte do núcleo celular, que são os nucleolos, nada mais do que conjuntos de proteínas, DNA e RNA. Assim nós entendemos, assim nós resumimos a aula de hoje e agradeço muitíssimo pela sua atenção. Se inscreva no canal para receber as notificações das próximas aulas e deixa uma curtida aí para a gente poder alcançar ainda mais pessoas. Muito obrigado e até mais.